Vamos falar sobre a Biblioteca da Meia-Noite? Essa foi a minha primeira leitura deste ano, 2024, e já favoritei. Gostei muito do livro. Eu queria trazer aqui a minha visão, né, o impacto que esse livro trouxe para mim, deixando claro que é a partir da visão de uma leitora comum, apenas alguém que gosta de ler. Não sou especialista, mas esse livro, ele trouxe grandes reflexões e eu gostaria de compartilhar aqui. Bom, vamos falar do livro. A leitura dele é uma leitura acessível, muito fácil, muito gostosa, muito fluida. E uma coisa que eu gostei bastante, pra mim, faz muita diferença, porque eu não consigo ler por horas. Eu não tenho essa disponibilidade. Porque eu tenho trabalho, outras coisas pra fazer. Então eu sempre aproveito intervalos pra ler um pouco. E ele é um livro com capítulos curtos. E então eu consigo ler no intervalo 1, 2 capítulos. Então, esse para mim é um ponto positivo. E do que se trata o livro, né? O livro, ele fala sobre o sentido da vida. E ele traz a protagonista, que é a Nora, uma mulher de 35 anos, que ela está bastante adoecida emocionalmente. Ela não vê sentido na vida, na existência dela, ela não vê utilidade na vida dela. E ela decide tirar a sua vida. Uma outra questão que eu queria destacar, que eu achei que foi de um cuidado do autor, que eu achei bem bacana, de não detalhar, não descrever a forma como ela utilizou para fazer isso. Depois a gente entende, tem uma compreensão mais ou menos, né, do método que ela utilizou, mas isso não é algo que ele entra em detalhe, então eu achei isso bem cuidadoso da parte dele. E aí ela decide fazer isso à meia-noite e quando da meia-noite ela vai para a biblioteca. E ela não entende o que está acontecendo. E lá ela descobre, ela encontra uma bibliotecária, que na verdade essa bibliotecária foi a bibliotecária da escola que ela estudava. E foi uma pessoa muito importante na vida dela em um momento difícil, que ela perdeu o pai e tal. E aí ela encontra essa bibliotecária. E ela fala que entre a vida e a morte tem a biblioteca da meia-noite. E lá ela vê vários, infinitos livros. E ela descobre que cada livro traz possibilidades. Então, ela se depara ali com várias infinitas possibilidades da vida dela. Do que ela poderia ter feito. Se ela não tivesse feito tal escolha, ou se ela tivesse feito. E cada escolha que ela não fez, ou que ela fez, a vida dela toma um rumo completamente diferente, ou algumas coisas diferentes. E ela tem ali a oportunidade de passar por várias vidas. E tem um livro também que é o livro dos arrependimentos. Um livro bem pesado, ela é uma pessoa cheia de arrependimentos, de culpas. E a partir dali ela tem a oportunidade de escolher. Se de repente, um exemplo, ela não tivesse terminado o noivado, que ela terminou o noivado faltando 2 dias pro casamento. Se ela não tivesse terminado, como teria sido a vida dela? Então ela vai para essa vida. E nisso a protagonista, né, a Nora, ela vai passando por várias vidas. Então desde vidas onde ela foi uma grande nadadora, super conhecida, uma atleta olímpica, estrela do rock, até vidas mais comuns. E ela vai percebendo que não era exatamente como ela imaginava. Dentro dos arrependimentos dela, no imaginário dela de como seria se ela tivesse feito tal escolha. Ela vai se dando conta de que não era exatamente como ela imaginou. E aí, eu acho isso muito interessante pra gente refletir, porque quantas pessoas, essa pessoa pode ser você, vive nessa ruminação, nos e se's. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse escolhido isso? E se eu não tivesse casado? E se eu tivesse casado? E se eu tivesse filho? E se eu não tivesse filho? E se eu tivesse feito aquele curso? E se? E sempre que a gente imagina, tudo aquilo que a gente não viveu, sempre vai parecer mais interessante. Porque fica no campo do ideal. A gente pode imaginar várias possibilidades. É diferente da vida real, aquilo que você está vivendo, aquilo que está acontecendo. Mas aquilo que não aconteceu é igual às histórias de conto de fada. A gente não sabe o que acontece depois do Viverão Felizes para Sempre. A gente pode imaginar várias coisas. Mas o que a gente não sabe é a rotina ali, os perrengues do dia a dia. Então, sim, eles podem ser muito felizes. Mas isso não significa que é 24 horas por dia, todos os dias, um conto de fadas, uma maravilha. A vida real não é assim. E aí, quando a pessoa fica nessa ruminação, ela deixa de viver a vida real dela para viver o e se, como teria sido.
E já trazendo spoiler do livro, então se você não leu e quer ler e não quer saber, então fica aqui, não continua, depois você volta. No final, e já é até algo que a gente já consegue imaginar, né? O livro, ele não... E eu acredito que nem tenha sido a intenção do autor de trazer essa reviravolta, esse impacto. A gente já consegue... Ele é previsível. Mas isso não tira a riqueza dele. Ao meu ver, não tira. No final, ela escolhe a vida dela de base, que é o nome que eles dão pra vida que ela tinha, antes de entrar na biblioteca. Ela volta, só que ela volta com outro olhar, com outra perspectiva, porque o que ela entende é que ela pode ser várias pessoas. Então ela foi desde estrela do rock até uma mulher comum ali, trabalhando numa universidade, sendo professora, casada, com uma filha e sendo muito feliz. Então ela percebe que ela tem muitos potenciais, ela pode ser o que ela quiser. E ela volta para a vida dela, diferente de como ela saiu e foi parar na biblioteca, com muita vontade de viver. Então, para mim, foi o que mais chamou a atenção, o que eu mais gostei do livro. É de convidar o leitor para isso, para ter esse olhar. Para a gente sair dos... Sim, né? O que poderia ter acontecido. Poderia ser muito bom, mas também nem tanto. Mas a vida que você tem é a vida que importa, porque é nela que você pode fazer alguma coisa. Naquela vida que você imagina, você não tem mais nenhum controle. Já foi, já passou a oportunidade. Mas você tem oportunidades na sua vida real, na vida que está acontecendo. Me fala aqui nos comentários o que você achou, se você leu o livro, se você gostou, se você não gostou, se você teve uma perspectiva diferente da minha. Eu vou gostar muito de ler o seu comentário. Então a gente se vê no próximo vídeo.